Vamos falar sobre cirurgias para a coluna com o Dr. Guilherme Rossoni, Isso. Rossoni, que é neurocirurgião e especialista em coluna. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Regina. Doutor Rossoni, a hora que a gente fala em coluna, dá um medo, sim, né? Já sente já aquela travadinha, Já dá aquela travadinha. A cirurgia para a coluna é sempre um procedimento extremamente invasivo? Bom, primeiro, para começar, até para desmistificar um pouquinho dessa questão da cirurgia de coluna, a gente precisa saber que, apesar de ser uma doença muito frequente na população, só para você ter uma noção, os estudos mostram que, em média, 6 milhões de brasileiros vão sofrer anualmente com algum problema de coluna. Seja uma doença aguda ou uma doença mais crônica, mais difícil de tratar. 6 milhões, doutor Rossoni? Em média. Mas, apesar desse número assustador, mais de 95% dos pacientes, quando submetidos ao tratamento conservador, ou seja, o tratamento não cirúrgico, vão melhorar. Ou seja, a cirurgia, o que a gente vai falar aqui um pouquinho, é reservado para a menor parte dos casos. Tá. Várias outras opções existem antes da cirurgia. Exatamente. E são vários os tipos de cirurgia para a coluna? Existem vários tratamentos cirúrgicos para a coluna, tratamentos convencionais, que são as cirurgias abertas, e tratamentos cirúrgicos minimamente invasivos, são cirurgias de menor porte, com menor cicatriz, menor agressão aos tecidos, menor taxa de cicatrização, menor taxa de infecção, de sangramento. Que é importante. Exatamente. Inclusive, existe cirurgia na coluna que a gente consegue fazer sem corte. Existe cirurgia sem cisão. Existem alguns procedimentos que a gente faz para dor, os bloqueios para dor e as risotomias, que são procedimentos feitos por meio de agulhas. Então, por meio de pequenas agulhas, a gente consegue inserir elas, guiadas por alguns exames de imagem, em cima de alguns alvos específicos que vai depender da doença de cada paciente. E é considerado cirurgia? É considerado cirurgia. Ah, que interessante. Exatamente. E em que caso que elas são indicadas? Esses procedimentos hoje vêm dando uma evidência muito maior, tá, na área da medicina. Então, grande parte das doenças hoje na coluna, principalmente na região da coluna lombar, a gente consegue tratar com procedimentos minimamente invasivos. Quando se fala inicialmente em cirurgia de coluna, né, o que a pessoa pensa? Normalmente numa incisão grande, corte grande, que vai colocar um monte de pino, que a recuperação vai ser um transtorno. Vai ficar aí 6 meses, às vezes andando na bengala, na cadeira de roda. Não é mais assim. Algumas doenças mais graves que exigem reconstruções complexas da coluna podem demandar realmente esse tipo de intervenção. Perfeito. Mas hoje a maioria a gente consegue ter uma rápida recuperação. Grande parte das cirurgias hoje minimamente invasivas a gente consegue dar alta para o paciente no mesmo dia. Doutor. É possível o paciente operar, por exemplo, uma hérnia de disco na coluna lombar, a famosa, né, que é uma das doenças mais conhecidas. E por meio de uma cirurgia minimamente invasiva, que a gente vai até falar um pouquinho depois, que é a cirurgia endoscópica, esse paciente, em média, 5 a 6 horas depois do término da cirurgia, já tem condição plena de poder ir para casa. 5 a 6 horas? 5 a 6 horas. Vai embora para casa? Vai para casa. E como é que ficam as cicatrizes, doutor Rossoni? Normalmente, nas técnicas minimamente invasivas, as cicatrizes são pequenas. Como eu falei, esses procedimentos de agulha, né, bloqueios e risotomias... Nem dá cicatriz. Não tem cicatriz. Na grande parte das doenças que a gente opera por técnica endoscópica, essa cirurgia por vídeo, a cicatriz normalmente é menor do que 1 centímetro, 5 a 7 milímetros. Coisinha assim. Desse tamanhozinho. Olha lá. Aí, parece um ponto. Não dá nem para chamar de cicatriz, é uma coisinha assim, né? São 2 pontinhos no máximo. 2 pontinhos. Exatamente. E medido na régua, né? Isso. O que é isso? Isso aí é um aspecto final depois de uma cirurgia mais tardia da cicatriz. Fica do tamanho da pontinha, menor que uma pontinha de uma caneta, né? O aspecto fica bem anatômico mesmo, fica uma cicatriz bem agradável para o paciente. Praticamente imperceptível. Exatamente. E hoje, com a telemedicina, muitas barreiras têm sido quebradas e isso facilita o acesso aos serviços de saúde. Confere? Com certeza. É possível atender pacientes com dores e problemas na coluna por telemedicina. A telemedicina foi uma grande aquisição que a pandemia nos permitiu, né? Para que os pacientes tem seu lado bom na vida, exatamente, né? para que os pacientes não abandonassem os seus tratamentos que já vinha realizando e aqueles novos não deixassem de ser atendidos. Então, é possível sim. Hoje eu atendo paciente por telemedicina, atendo presencial em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas realizo telemedicina com pacientes do Brasil inteiro, inclusive de outros países. Então, é possível, a gente consegue, por meio de análise clínica, alguns testes que a gente consegue fazer à distância no paciente, Jura? Algum tipo de exame físico, lógico, não detalhado como é o exame físico presencial, e checar os exames de imagem. Hoje os laboratórios disponibilizam para a gente acessar isso o é uma site, beleza. ter acesso aos laudos, às próprias imagens. Então, a gente consegue fazer uma boa medicina à distância, isso é muito importante. Sem comprometer a qualidade do resultado, a recuperação. Tá. Exatamente. Deixamos de falar alguma coisa, doutor Rossoni, ou demos assim
uma explanação geral sobre o assunto? Acho que foi bem didático aí. Foi bem didático. Exatamente. Eu vou dar o Instagram do Dr. Guilherme Rossoni, que é tudo junto. Dr. Guilherme Rossoni, com 2 S's. Dr. Guilherme Rossoni. O telefone é o 93434-1988. 93434-1988. Mas aqui na nossa conversa, então, você atende presencialmente São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso. Que lugar exatamente. de Espírito Santo, doutor? No Espírito Santo, na capital, Vitória mesmo. A gente tem um consultório localizado na Enseada do Suá. No Rio de Janeiro, consultório em Botafogo e na Barra. E aqui em São Paulo, em Moema e no Tatuapé. Descansar vai ficar para o futuro, né? Ser um projeto futuro. Aqui, isso é uma cirurgia. Isso é um procedimento minimamente invasivo, né? Nesse caso, um tratamento para dor, é um bloqueio facetário, é uma infiltração, é a famosa infiltração que a gente realiza, injeta medicações em cima dos focos de artrose, em cima da hérnia de disco, em cima de um nervo ciático inflamado. São medicações que são em média 50 a 100 vezes mais potentes que os comprimidos que a gente toma por via oral. E o objetivo é combater a dor, combater a inflamação, né? E permitir ao paciente conseguir reabilitar a fisioterapia, o RPG, o pilates, com exercícios mais intensos. E é justamente essa reabilitação que vai garantir o sucesso do tratamento, não é só o nosso procedimento. Sem dúvida. Entendeu? O paciente também tem que colaborar fazendo a parte dele, né, doutor? Problemas mais comuns. Os problemas mais comuns relatados no consultório, né? Só para você ter uma noção, ali na primeira figura, é uma coluna saudável. Bico de papagaio, a famosa artrose ou osteoftose. É um crescimento ósseo anormal de algumas estruturas, de algumas articulações da coluna, que é natural do processo nosso de envelhecimento, mas que pode sofrer influência de sobrecarga mecânica, de má postura, obesidade, sedentarismo. O tabagismo também é um grande vilão para algumas doenças da coluna. O tabagismo? Mas o que o tabagismo tem a ver com a coluna, doutor? Perdão pela ignorância. Entre as várias centenas de milhares de substâncias tóxicas do cigarro, existem algumas que vão prejudicar a vascularização do disco intervertebral e dos ossos. E também existem algumas substâncias tóxicas diretamente para os ligamentos de sustentação da coluna. Então vai havendo uma destruição desses ligamentos, um dano acumulado a longo prazo que pode permitir o surgimento de novas lesões. E o tabagismo também influencia no osso ficar mais frágil, que a gente chama de osteoporose. E a nossa coluna tem várias vértebras, bastante osso. Então também a osteoporose induz a osteoporose, que é um outro fator de risco para doenças na coluna. E tem gente então que tem o bico de papagaio e a osteoporose. Exatamente. Mamãe. Discopatia. Que é? Ah, lá, não tem o fofinho. A nossa coluna, né, Gina, ela tem discos intervertebrais que são amortecedores, que vão sustentar a nossa coluna e aliviar os impactos que são transmitidos para dentro da medula, dos nervos. Em algumas pessoas, esse processo de desgaste do disco, que acontece em todo mundo, eu tenho disco gasto, você tem disco gasto, nossos pais, nossos avós têm muito mais porque estão mais envelhecidos. Mas em algumas pessoas, esse processo ele é feito de forma mais acelerada, pela presença de fatores genéticos e desses vários fatores de risco que a gente conversou. Sim. Então, esses amortecedores eles vão desidratando, vão perdendo altura, vão sofrendo abaulamentos, rachaduras, e à medida que ele vai evoluindo, ele vai perdendo cada vez mais altura e as vértebras começam a ter contato. Vai começar a ralar mesmo um osso no outro. Isso também é uma causa de dor mecânica na evolução de uma discopatia. Hérnia de disco acontece então do lado oposto do bico de papagaio. Não, Não? Bico de papagaio ali é um exemplo que ele é mais comum acontecer ali na frente, onde dá o nome de bico de papagaio. Mas a osteofitose pode acontecer na parte de trás da coluna, nas regiões laterais, pode acontecer de forma... Perfeito. A hérnia de disco só vai acontecer no segmento específico da coluna, que a gente chama de disco intervertebral. Quando o disco se rompe, a gelatina que fica dentro dele, que a gente chama de núcleo pulposo, extravasa e comprime o nervo. A gente pode ver aqui na figura. E aí causa uma dor terrível, aquela dor famosa ciática, né? Aquela dor nas costas que irradia para a perna, causa dormência, formigamento, pode causar fraqueza. Exatamente. E pressiona o nervo. E uma pessoa pode ter bico de papagaio e hérnia de disco? Pode, e essa associação é muito comum, tá? Então, como eu falei, artrose, virtualmente depois dos 40, 50 anos, 100% das pessoas vão ter. Então é normal quando a gente pega um exame de raio-x, de ressonância, vai ter lá um grau. Laudado. Isso pra gente não tem muita relevância. O que importa é o grau de artrose e se isso está repercutindo no paciente com alguma manifestação clínica dolorosa. Entendeu? Porque a dor afeta a vida toda, né? Exatamente. Mesmo, não vai passar disso. Tudo bem, mas conviver com isso já está difícil, né?
Vou dar de novo o telefone do Dr. Rossoni, que é o 934341988 e no Instagram, @dr Guilherme Rossoni, tudo junto, atende São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e por telemedicina. E por telemedicina, que aí, Brasil né, não tem, e o mundo, né? Aí não tem distância. Muito, muito, muito obrigada, prazer em conhecê-lo, viu? Prazer, Regina.